Jeremias capítulo 29, versículos 10 ao 14, diz assim: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Então diga comigo, havia uma promessa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Diga comigo, diga planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Queridos, grave essa frase que eu vou dizer para você agora. Deus sempre deseja o nosso bem. Eu sei que você não gosta, mas a gente nem sempre só faz o que gosta. Então repita comigo mesmo sem gostar. Diga: Deus sempre deseja o nosso bem. Essa é uma verdade que jamais pode ser questionada. Até mesmo quando Deus permite situações contrárias, situações que nós não entendemos, para poder aplicar o seu tratamento em nós, sem sombra de dúvida, o desejo de Deus é o melhor para nós. É impossível Deus desejar o nosso mal, é impossível em algum momento, por um descuido que seja, Deus querer o nosso mal. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Não é simplesmente que Deus ama. Amor faz parte da natureza de Deus, faz parte da natureza de quem Ele é. Então é impossível Deus ir contra a sua própria natureza. É impossível Deus ir contra aquilo que Ele é. Não tem nada que você possa fazer de melhor que faça Deus te amar mais. Nem nada que você possa fazer de pior que faça Deus te amar menos. Isso não quer dizer que Deus tolera os nossos pecados. Não, a Bíblia diz que Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que nós passamos a conhecer a palavra, o que Ele espera de nós é uma vida de obediência. O fato de Deus nos amar, independente de qualquer coisa, não quer dizer que o pecado não traz consequências para a nossa vida. Mas o amor de Deus, Ele nunca vai mudar por mim e por você. E perder isso de vista e questionar esse amor e esse cuidado de Deus para conosco, significa dar espaço, sabe, para que o diabo consiga tirar proveito dessa situação. Porque é na hora que nós questionamos o amor de Deus e o cuidado de Deus, sabe, que vem a dúvida. É na hora que nós questionamos o amor e o cuidado de Deus, é que vem a incredulidade. É na hora que nós duvidamos do amor e do cuidado de Deus, sabe, que vem o medo. Mas o texto que nós lemos, ele afirma claramente que os seus planos para nós, ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Deus está dizendo: os planos que eu tenho para você são planos de tornar a tua vida cada vez melhor. Os planos que eu tenho para você são planos de que você viva, sabe, a tua vida pessoal, a tua vida espiritual, a tua vida profissional, a tua vida familiar, a tua vida ministerial cada vez melhor. São planos de bem e não de mal. Eu tenho um futuro de esperança para você. E a gente não pode duvidar disso, porque se os planos dele são de bem, as ações dele também serão de bem.
Nos dias em que a nação de Israel foi levada para o cativeiro, esse texto fala disso. Deus tinha tentado falar com o povo de Israel acerca do pecado de várias maneiras. E o povo tinha abandonado os caminhos do Senhor, vivia de maneira que totalmente desagradava a Deus. E Deus já tinha tentado de várias maneiras fazer com que o povo se voltasse para Ele. Mas o povo não dava ouvidos. E aí então Deus traz essa palavra para o povo e diz assim: olha, eu vou permitir que vocês vão para o cativeiro. Mas lá no cativeiro vocês vão se voltar para mim, vocês vão orar, vocês vão me buscar de todo o coração. E quando vocês me buscarem, eu vou me permitir ser encontrado por vocês. E depois eu vou trazer vocês de volta. Depois de vocês terem entendido o propósito que eu tenho para vocês, depois de vocês terem entendido que a minha vontade para vocês é boa, perfeita e agradável, eu trago vocês de volta. Então o cativeiro, que foi um tempo de sofrimento, um tempo de dor, um tempo de choro, por causa da desobediência, muitos passam a pensar que Deus só queria lhe fazer o mal. Mas na verdade, o que Deus queria era moldá-los. O que Deus queria era corrigi-los para o próprio bem deles e não para o bem de Deus. Deus só permite circunstâncias na vida daquele que o ama, daquele que o segue, que visem o nosso próprio bem. Há uns 20 dias atrás eu tive conversando com uma pessoa, está passando um momento muito difícil. Uma pessoa que por muito tempo serviu ao Senhor e há um tempo está afastado. E quando a gente foi conversar, a primeira coisa que a pessoa me disse, ela disse assim: pastor, eu sei por que eu estou passando por isso. Eu sei por que eu estou onde eu estou. Deus tentou falar comigo, Deus tentou de várias maneiras e eu não dei ouvido. Hoje eu sei por que eu estou nessa situação. Eu só quero que o Senhor me ajude a voltar para os caminhos do Senhor, porque eu sei que é só isso que Ele quer. Eu sei que eu estou nessa situação porque Ele me ama. Porque Ele me ama tanto que Ele prefere me ver chorar por um momento do que Ele me perder pela eternidade. Esse é o amor de Deus. Sabe, depois da correção, depois do tratamento, o texto diz, viria a intervenção de Deus novamente na situação que eles estavam enfrentando, que era o cativeiro. Deus diz assim: depois que vocês se tornarem aquilo que eu quero que vocês se tornem, eu vou trazer vocês de volta. Havia uma promessa. Deus disse que o cativeiro tinha um tempo estabelecido e que nesse tempo o seu povo aprenderia novamente a buscá-lo, a invocá-lo de todo o coração. Eu estava dizendo, a única maneira que eu encontrei, a única maneira que me restou para fazer com que você volte a me buscar de todo o coração e eu seja encontrado por você, foi o cativeiro. Deus não tem prazer no meu e no seu sofrimento. Ele é pai. Nenhum pai tem prazer no sofrimento de um filho. Nenhum pai tem prazer de ver um filho chorando quando você diz não para ele. Mas às vezes é necessário. Às vezes é melhor você ver seu filho chorando por um tempo do que você chorar depois. E a gente precisa entender que Deus sempre, em qualquer que seja a circunstância, vai querer, vai desejar o nosso bem. O plano dele para nós sempre será planos de bem e não de mal. Sabe, quando a gente olha para esse texto, Deus deixa muito claro que Ele desejava o bem para a nação e que mesmo tendo permitido o cativeiro, havia um propósito naquele cativeiro. Era fazer com que o povo se voltasse para Ele, era fazer com que o povo voltasse a obedecê-lo, era fazer com que Ele voltasse a ser o Deus daquele povo, que um dia Ele já tinha sido, mas o povo tinha se afastado. Às vezes parece que o Senhor já não está mais nos amando tanto, né? Às vezes parece que Deus já não está mais nos abençoando tanto quanto antes.
Outras vezes a gente chega até a pensar que Ele esqueceu de nós. Mas é impossível Ele esquecer de nós. Na verdade, apenas parece. Porque Deus sempre vai querer o nosso bem. Até naquelas situações que a gente não entende, até nas circunstâncias, nas situações de dor, sabe? Deus sempre vai querer o nosso bem, e Ele já provou isso. Deus, Ele não apenas nos amou, a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, sendo que Ele deu a vida do único filho que Ele tinha na cruz por mim e por você. Quer prova de amor maior do que essa? Ele já provou que Ele nos ama. Ele jamais vai desejar o mal contra nós, porque Ele nos ama profundamente. Na verdade, a Bíblia diz que Ele corrige, Ele disciplina a quem Ele ama. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é o que diz em Romanos capítulo 1, ali a partir do versículo 18. Às vezes a gente acha que a pior coisa que pode acontecer conosco é um cativeiro, é um deserto, é uma situação difícil, é uma circunstância adversa. Não. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é quando a Bíblia diz que Deus nos entrega aos nossos próprios caminhos. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, Deus vai falando, sabe, da vida de desobediência que o povo vinha levando, e Deus insistindo em que o povo se arrependesse, em que o povo reconhecesse, em que o povo passasse a obedecê-lo. E chega uma hora que diz assim: Deus lhes entregou aos seus próprios caminhos. Isso é a pior coisa que pode acontecer comigo e com você. É quando era como se Deus dissesse assim: olha, é isso que você quer para você mesmo? Então vai. A pior coisa não é quando o seu pai fica pegando no seu pé. A pior coisa não é quando o seu líder, seu pastor, seu discipulador está pegando no seu pé, não. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? É quando ele disser: é isso que você quer? Então vai. Porque a Bíblia diz que chegou um momento que Deus falou isso para o povo. Deus os entregou aos seus próprios caminhos. A maior prova de amor é a correção, é a disciplina, a maior prova de cuidado. Sabe, é lógico que no seu amor Ele nos corrige, Ele nos disciplina, mas Ele nunca deseja o mal. Mesmo quando Ele nos julga, porque Ele é o juiz, e a Bíblia diz que naquele dia, no dia do julgamento, alguns serão absolvidos, outros serão condenados, sim ou não? Está na Bíblia. Mesmo aqueles que decidem não se arrepender, não há alegria no coração de Deus por isso, porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é de que nenhum se perca. Mas a Bíblia não diz que todos vão se salvar e de que nenhum vai se perder, não. A Bíblia diz que o desejo de Deus é de que nenhum se perca. É por isso que Ele corrige, é por isso que Ele disciplina, é por isso que Ele às vezes permite desertos, permite circunstâncias, sabe, que façam com que a gente volte a buscá-lo como a gente um dia buscou, que a gente volte a amá-lo como um dia a gente amou, que a gente volte para perto dEle como um dia a gente teve. E aí quando isso acontece, Ele tira do cativeiro. Deus levou Moisés para o deserto, apenas para entender qual era a vontade dele para a vida de Moisés, e depois usar Moisés para libertar o povo de Israel no Egito. E quando mesmo diante da correção de Deus nós não nos arrependemos, Deus ainda usa esses casos para que outros não cometam o mesmo erro. Deus tenta usar essa situação como exemplo para que outros não hajam semelhantes, sabe, não se percam. Então, isso jamais pode ser questionado. Deus sempre vai querer o meu bem e o seu bem. É impossível Deus não querer o nosso bem. Isso é uma verdade que não pode ser questionada. Em toda e qualquer situação, nós precisamos nos lembrar o quanto Ele nos ama e quais são os planos dEle para mim e para você. E às vezes Ele permite. O diabo não pode fazer nada
contra a vida daquele que está nas mãos de Deus. O diabo tem poder, sim ou não? Tem. O diabo tem mais poder do que eu e você, isoladamente, sim ou não? Tem. O diabo só não tem mais poder do que Deus. Então, o diabo nunca vai ser um problema para quem anda com Deus. Agora, o grande problema é quando eu tenho Deus contra mim. É possível, pastor? É. Quando eu ando em desobediência, automaticamente eu tenho Deus contra mim. E se eu tenho um Deus contra mim, e Deus é todo poderoso, quem será por mim? Se o diabo é contra mim, eu tenho um Deus que tudo pode, então não é problema. A Bíblia diz que Deus, Ele não só nos ama, como a Bíblia diz também que Ele é poderoso sobre todas as coisas. Em toda e qualquer circunstância, nós devemos nos lembrar dessa verdade. Sabe, quando nós não entendemos, nós devemos confiar no amor e na soberania dEle, mas nunca questionar o amor e o cuidado dEle por nós. Porque vai ter momento que você não vai entender. Mas quando você não entende, você sabe e confia nessa verdade, você diz: Deus me ama, minha vida está nas mãos dEle, Deus me ama. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, porque presta bem atenção, não use essa verdade de que tudo é a vontade de Deus se sua vida não está na mão de Deus. Porque às vezes a gente pega jargões para poder justificar as consequências dos nossos erros ou das nossas falhas. Olha o que vai dizer a palavra. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, algumas ou todas, sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem, numa outra tradução, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, é isso que diz o texto? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora vem comigo aqui. A Bíblia vai dizer que aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos, sim ou não? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então eu posso entender e traduzir esse texto da seguinte maneira: sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que andam segundo a sua vontade, sim ou não? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que guardam os seus mandamentos, sim ou não? Eu vou repetir. O texto diz que todas as coisas, tudo o que acontece, contribui para o bem daquele que ama a Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Então esse texto quer dizer que todas as coisas só contribuem para o bem daqueles que guardam os seus mandamentos. E isso faz toda a diferença. Sabe, quando a gente olha no Antigo Testamento, o povo era instruído a louvar a Deus a todo instante, dizendo assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia, ou a sua benignidade, ou a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. A todo instante o povo era desafiado a cantar isso. Por quê? Porque Deus queria incutir essa verdade na mente e no coração do povo. Porque se eles entendessem isso, eles iam entender que jamais, porque a Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, sem que Deus permita, quando a nossa vida está na mão dele. Martinho Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. O que é que ele quer dizer com isso, pastor? Que o diabo só age onde Deus permite, ou onde há brecha. O diabo, para poder tocar na vida de Jó, ele pediu permissão de Deus. Deus queria incutir isso na mente e no coração do povo, de que Ele é a expressão da bondade, da benignidade, e sempre vai ser assim. Nós não conseguiremos ver a bondade de Deus
se nós formos avaliar o amor de Deus por nós, por aquilo que os nossos olhos veem. Porque às vezes você vai estar vendo circunstâncias extremamente desfavoráveis, você vai estar vivendo circunstâncias extremamente difíceis, e se você for avaliar o amor de Deus por você pelas circunstâncias, você vai dizer: Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, Ele não estava permitindo que eu passasse por isso. Quando na verdade é exatamente o contrário. O fato dele te amar tanto é que permite que a gente passe determinados momentos para poder nos trazer de volta para perto dele. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Ele diz: eu tenho um futuro e eu tenho esperança para vocês. O meu plano para vocês é de fazê-los prosperar, mas eu só posso cumprir esse plano se vocês estiverem nos meus caminhos. Eu só posso cumprir a promessa se vocês estiverem na minha presença. E o povo tinha se afastado do Senhor. Deus quer uma vida melhor para todos nós. Por isso Ele deu o seu único filho. Por isso Ele nos deixou a sua palavra como bússola. Sabe, que nos deixou a sua palavra, sabe, como direção, como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho, para que nós pudéssemos ser conduzidos por ela, para essa vida próspera que Ele tem para cada um de nós. Infelizmente, para muitos cristãos, as provações, o tratamento e até a correção de Deus é vista como um abandono da parte de Deus, quando na verdade é a maior prova de amor e de cuidado da parte de Deus por nós. Em toda e qualquer situação, Deus quer o nosso bem, e Ele usa todas as circunstâncias para que sejamos beneficiados quando a nossa vida está segundo a vontade dEle. Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer para você: eu sempre te amei, eu nunca vou deixar de te amar. E por te amar tanto, às vezes eu vou permitir situações que aparentemente você vai achar que está perdendo, mas na verdade é para eu não te perder. Eu prefiro ver você chorar por um momento do que eu te perder pela eternidade. Porque eu não abro mão de você. Eu trouxe você aqui hoje à noite para dizer para você que nada que você fez, não existe nada de tão ruim que você tenha feito que eu não possa perdoar. E não há nada de tão bom que você tenha feito que me faça te amar mais. O meu amor por você é único, vai ser sempre o mesmo. Mas aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E muitas vezes eu vou permitir circunstâncias, desertos, cativeiros, com um único propósito: trazer você para perto de mim. Você vai me buscar de todo o coração, e eu vou te ouvir, e eu vou me fazer encontrado por você. E aí sim, eu vou cumprir os planos que eu tenho para a tua vida, que são planos de prosperar e não de mal.